Olá, meu povo, graça e paz, que maravilha! Pensei que já ia dar um probleminha aqui na internet, mas graças a Deus tá tudo bem, tá tudo correndo de acordo com a vontade do Pai. Amém? Graça e paz a todos, melhor domingo, melhor dia. Eu declaro saúde e paz a todos aqueles que nos ouvem durante a semana, durante este dia, o que não vai nos ouvir no decorrer dos dias e dos meses também. Graça e paz a todos. Eu sou o seu amigo Jorge, eu falo aqui do Rio de Janeiro e hoje nós temos mais uma mensagem graça, que para muitos polêmica, para outros já libertação, né, sabedoria, conhecimento da palavra de Deus. Então hoje nós temos mais uma palavra e essa palavra realmente ela é um pouco polêmica, não para nós que temos o conhecimento da graça de Deus e temos o conhecimento desta verdade. De todas as verdades que a Bíblia vem falando, a gente, graças a Deus, a gente temos um pouco do conhecimento. E quando a gente tem o conhecimento, fica fácil você se desviar do mal. Amém? Porque a palavra ela diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem não conhece a verdade, ela está presa, ela não está liberta. E é disso que eu vou falar nesta manhã. O título da mensagem é: quem conhece a verdade não cai nas garras do lobo. Ou não cai nas mãos do lobo, não cai nas armadilhas do lobo. Esse é o título da mensagem. Quem conhece a verdade não cai nas garras do lobo. Amém, abençoado? Então, hoje, essa mensagem, ela é uma alerta. Foi uma alerta para mim no passado e graças a Deus eu me libertei. Me libertei em todos os sentidos. Graças a Deus me libertei das amarras dos lobos evangélicos, dos lobos do mundo e de toda sorte de lobo. Aprendi o que a palavra de Deus fala no sentido como ela é, dentro da exegese, dentro do entendimento profundo, dentro daquilo que realmente Deus quer que façamos, ou que Ele falou para que façamos. Amém? Então, hoje, essa mensagem ela é um alerta. Quem quiser, depois desta mensagem, continuar no engano, continuar nas armadilhas amarrados, a palavra foi pregada, amém? Eu fiz a minha parte, a palavra foi pregada, como o apóstolo Paulo fez a pregação dele, alertou e avisou que ia acontecer isso. Mas, infelizmente, muitos por não acreditarem, caíram e hoje nós temos aí um sistema religioso global, de um modo geral, preso na mão desses lobos. Amém? Graças a Deus. Não cito o nome, eu cito a prática, eu cito a doutrina, porque a palavra me dá esse direito de julgar a doutrina, né? De ver, de examinar. O Senhor Jesus disse: errais por não conhecer, né, as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando você não conhece, fica fácil você pisar na bomba. Você não sabe onde foi colocado o dinamite, então você cai, você pisa em cima. Quando você não conhece a verdade, você vive dentro de uma mentira. E isso tem alcançado, infelizmente, o meio religioso. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Amém? Graças a Deus, que maravilha. Repito o título: quem conhece a verdade não cai nas garras do lobo. Esse é o título desta mensagem, nesta manhã de domingo. Que maravilha! Vamos começar. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graças a Deus, que maravilha. E liberta mesmo. Quando você conhece a verdade, ela liberta, mas liberta. Só que a verdade, ela liberta, mas ela só liberta quando aquele que conhece quer. Se ele não quiser, ele vai continuar. Amém? Mesmo sabendo que é verdade, ele vai continuar na mentira. Porque, de repente, a mentira satisfaz o seu ego. Satisfaz o teu bolso. É isso que nós vamos ver aqui hoje. A verdade liberta? Liberta. Mas eu não quero ser liberto. E aí? Eu quero enganar. Eu quero ser um lobo. Vou botar uma capinha de ovelha, como eu já fiz.
como eu já fiz, já vivi no sistema, né? E eu botava uma capinha de lobo, de ovelha, e ali eu tosqueava as ovelhas, né? Tosqueava as ovelhas, arrancando até o último fio de cabelo agarrado na pele. Mas eu falo isso para vergonha. Eu falo isso para vergonha minha, porque eu não tinha o tal conhecimento verdadeiro mesmo, de verdade. Eu não tinha. Eu tinha um falso conhecimento. Eu tinha um falso, achava que conhecia. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Amém? Eu usei de inocência. Agora, tem muitos hoje que, infelizmente, conhecem a verdade, mas elas preferem ficar no engano. Por quê? Porque o engano dá dinheiro. A verdade não dá dinheiro, mas o engano dá dinheiro. Amém? Graças a Deus, que maravilha. A verdade dá dinheiro quem vive nela. Quem vive nela de verdade. E aí cada um vai contribuir segundo o coração, não com a faca no pescoço. De forma alguma. Amém? Graças a Deus, que maravilha. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o título que nós acabamos, ou seja, esse é o capítulo que nós acabamos de ler em relação ao título dado a esta mensagem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, irmão, desculpe, eu sempre falo pastor porque parece que ainda está no sangue, né? Mas eu deixei de ser pastor, tá? Já há muito tempo deixei de ser pastor, dentro do meu íntimo. As pessoas continuam me chamando de pastor Jorge, tá? Eu recebo porque eu não posso ser grosseiro com ninguém, eu não posso ser ignorante com ninguém. Amém? Mas esse título de pastor não cabe a mim. Esse título de pastor cabe ao Senhor, cabe a Ele, que Ele é o Senhor e pastor e bispo de nossas almas. Então não sou eu. Eu sim posso estar como pastor dentro de uma instituição, quando estou pregando, estou levando a palavra, aí eu estou como pastor. Mas dizer que eu recebi um cargo de pastor, negativo. Não. Nós não somos pastores, nós exercemos a função de pastores quando estamos pregando. Hoje, por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Hoje eu sou o seu pastor. Mas quando eu saio daqui, eu não sou o pastor. Eu fui usado como pastor a levar a palavra de Deus. Tem muitos que não vão aceitar isso, mas esse título ficou para o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. O que é a verdade, irmão Jorge? A verdade, ela é o quê? Ela é a autenticidade. É aquilo que é autêntico, né? Aquilo que é verdadeiro. Antigamente, a gente tirava documento e ia a um cartório, né? E levava o verdadeiro. Sem o verdadeiro, não podia autentificar a xerox, a cópia. Então a gente tinha que levar o verdadeiro, a verdade junto, para eles lá baterem, ver direitinho e dali então eles fazer a autenticidade do material. Então, verdade autenticidade, é o caráter de ser autêntico, é a realidade, tem que ser real. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 10, que visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real. Então, aquilo que se usava no passado, a matança dos carneiros, dos bodes, dos cordeiros, representava, apontava para Cristo. Então era apenas uma representação, não era algo real. Porque o real mesmo viria para fazer um sacrifício superior, para poder terminar, acabar com aquilo que estava sendo feito com a sombra, que era uma sombra. Quando o real chegou, a sombra acabou. Só que hoje, infelizmente, os nossos irmãos, espalhados pelo mundo afora, continuam na sombra. Continua praticando as sombras, sacrifícios de animais, sacrifício de oferta, sacrifício... Não, irmão, naquele tempo era o cordeiro, hoje é o seu dinheiro. Mentira! Mentira, está te enganando, não é. Não é. O sacrifício de Cristo não foi substituído por dinheiro. O sacrifício de Cristo é eficaz e para sempre. Hebreus 9 fala sobre isso, que o sacrifício de Cristo, ele é eficaz e é para sempre. Ele não foi trocado por dinheiro, para hoje ser dinheiro.
E detalhe, foi feito uma vez só. Não é para se fazer todas as reuniões, todas as campanhas, todos os anos, todos os meses. Não. Já começou aí uma mentira. Já começou aí algo planejado pelo lobo, tentando te levar às águas profundas para te afogar e arrancar o que você tem. Infelizmente, nós estamos vivendo isso hoje. Então, a verdade, ela é a autenticidade, é o caráter de ser autêntico. É a realidade, algo real. Não é sombra, é realidade. É o caráter do que é real. Sinceridade. O que é sinceridade? É o caráter sincero, franqueza. A verdade não é uma fraude. A verdade é o verdadeiro. Por exemplo, eu comprei um pó de café. Hoje nós temos aí o Pilão, o Pimpinela e umas marcas de café muito boa. Então, uma vez eu querendo economizar, eu fui lá e comprei um café novo, com um nome novo. E quando eu fui fazer o café, parecia que eu estava tomando chá de saião. Parecia que eu estava tomando chá de saião. O café não tinha gosto de nada. Não tinha gosto de... Parecia um caldo de cana podre. Por quê? Era uma fraude. Era uma fraude. Era uma mentira. Existe também a fraude, por exemplo, de você comprar um café com o nome de Pilão e dentro daquele envelope, daquele pacote, não existia o café Pilão que corresponde à sua marca. Também é uma fraude. Amém? Também é uma fraude. E isso aí eu estou dando um exemplo. Amém, pessoal? Estou dando um exemplo. Não estou dizendo aqui que o café Pilão, o café é ruim. O café Pilão é um dos melhores, se não for o melhor, é um dos melhores cafés que nós temos no mundo. Pelo menos no Brasil, né? Entendeu? Mas eu estou dando um exemplo do que é fraude, que pode estar com uma embalagem famosa e de repente dentro não ser. Então isso significa fraude. Amém? Veracidade, a verdade é o quê? É a veracidade, é a qualidade de ser verdadeiro, ser honesto, ser sincero. Então, quando você vê que algo não é verdadeiro, quando você conhece a verdade, o fato conhecido, o fato ali mostrado, você fala, não, isso aí não é o que eu conheço, não é. Não é. Por exemplo, existem vários remédios com nomes que você pensa que o remédio é aquele produto, é aquilo que você quer, e não é. Quer dizer, é uma fraude, é algo mentiroso, é algo que não é verdadeiro. Infelizmente, nós vivemos isso aí no mundo, no nosso país. Então, o que é a verdade? É você ser autêntico, é você ter caráter, é você ter autenticidade, é você ter veracidade, ser sincero, honesto, ter franqueza. Isso é gostoso demais diante de Deus. Então, viver a verdade é isso. Quando ele disse que a verdade, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, por quê? Porque o que não era verdade, tá? Ainda que não era uma mentira, mas não era algo que ia superar o verdadeiro para poder salvar, libertar o povo da opressão que estavam vivendo. Então se usava, era necessário se usar naquele tempo algo semelhante até que o verdadeiro chegasse. Quando o verdadeiro chegou, acaba. O sistema religioso continua com o que é falso. Continua com o que é sombra. E essa sombra ainda sacrifica o povo de Deus hoje. Ainda sacrifica o povo de Deus, infelizmente. Amém? Porque não conhece o verdadeiro. E como é que a gente vai conhecer um lobo? Como que a gente vai saber que a pessoa é um lobo? Isso eu falo hoje dentro do meio evangélico e vou sair também do meio evangélico falando de algumas coisas fora. Como, por exemplo, agora nós temos aí o telefone toca e a pessoa vem com toda a macieza, com toda a franqueza do mundo, tudo dentro de uma falsidade. Ou e você comprou uma geladeira de R$1.800 no cartão, no dinheiro, se você tivesse o cartão tal. Olha, nós vamos mandar o cartão para você, é só você digitar os últimos 3 números do seu CPF e o bobinho vai lá porque ela tem o histórico do que você comprou, acha que ela é uma verdadeira ou um verdadeiro, e ali você cai no golpe, porque você não tem conhecimento da verdade.
Você não tem conhecimento daquela situação. Hoje nós temos o conhecimento, praticamente quase todo mundo, no sentido fora da Bíblia, nisso que eu estou falando do celular e número de CPF. A pessoa, hoje a maioria tem conhecimento, ainda cai, eu não sei porquê. Um dia desse, o banco, eu recebi um pacote do banco, não vou citar aqui o nome do banco, mandou para mim e disse assim: Seu Jorge, o senhor tem direito a tal de crédito. Nós observamos que o seu crédito está bem baixo e nós resolvemos aumentar o seu crédito. A partir de tal, o senhor pode entrar no seu aplicativo e fazer isso. Eu falei, não vou fazer. Falei com a minha esposa, não vou fazer, não vou entrar. Porque eu não sei se realmente é o banco tal que está mandando para mim. Então eu não mandei, eu fiquei escabeado, eu vi a pontinha da garra do lobo. E eu fiz o quê, ó? Meti o pé. Saí correndo. Amém? Por quê? Eu vi ali maldade. De repente era até verdadeiro, mas eu tô tão assim, vamos dizer, tão na espreita, tomando conta dessa situação, que eu peguei e falei, não vou não, eu prefiro ir lá na unidade, eu prefiro ir lá no banco e resolver lá. Vai me custar um pouquinho, há uma distância, tá? Há um lugar, é um pouquinho longe, sim, mas é melhor eu ir lá e ter certeza do que eu estou fazendo, do que eu ir lá no meu aplicativo, ainda mais que esse negócio de IA agora, porque tem o tal do IA aí, então fica mais fácil ainda de você ser garfado pelo lobo. Né? IA é inteligência artificial, e na Bíblia IA é inteligência astúcia. É verdade. Amém? Então, respondeu-lhe Jesus. Sabe por que você cai nas garras do lobo? Olha o que o Senhor Jesus disse. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando você conhece a Escritura e o poder de Deus, você não cai nas garras de lobo nenhum, nem do celular com CPF, nem da oferta alçada, que só favorece quem pede e não quem dá. Infelizmente, é o que nós temos observado por aí. Então você tem um certo cuidado, quando você conhece, você tem um certo cuidado. Então você não cai nas garras do lobo. É necessário que venhamos conhecer a verdade de Deus para nos livrarmos, nos libertarmos desse mal que está por aí. Que infelizmente é isso, a ganância está tomando conta. A ganância está tomando conta no meio político, no mundo do crime, dentro das igrejas. Há pastores sinceros e verdadeiros? Sim! Há muitos pastores sinceros e verdadeiros que estão vivendo a palavra e muitas das vezes se fazem ainda tal coisa porque não tem o conhecimento ainda da verdade. Mas se esse tiver o conhecimento da verdade, eu tenho certeza que ele para, porque eu parei. Eu parei, Geraldo parou, Neilton parou, todo mundo parou. E outros pregadores aí parou, por quê? Porque o caráter de Deus vem em primeiro lugar. O caráter de Deus vem em primeiro lugar. Eu já tive dias aqui em casa de eu não ter dinheiro para botar gasolina, para ir ali no centro. Mas eu não tirei um tostão da oferta de ninguém. Eu falo isso eu posso bater no peito. Eu posso bater no peito porque eu nunca fiz. Eu preferi ir a pé, eu fui a pé, mas eu não tirei um tostão. Na volta até pagaram a minha passagem. Nem por isso eu meti a mão lá na sacola, né? Para tirar alguma coisa. E hoje não, hoje as pessoas ficam tomando conta. Nós vamos ver aqui dentro dos versículos de capítulo o que acontece. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Porque erra em não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então, sofre porque está faltando conhecimento dessa verdade. Ou seja, não tendo conhecimento, fica fácil a manobra, fica fácil a manipulação. Eu não estou aqui para desviar ninguém dos seus ensinamentos. Amém? Eu não estou aqui, mas a minha obrigação é não deixar que você seja enganado.
Se você quer dizimar, quer ofertar, quer dar lá a sua oferta, seu dinheiro, alguma coisa, que seja por livre, espontânea vontade. Que seja à vontade e não por obrigação, por estar sendo enganado. Na verdade, eles também são enganados, porque eles conhecem eles. Porque se eles conhecessem a verdade, não estariam enganando. Até eles também são enganados. Porque se eles conhecessem a verdade, não estaria enganando, a não ser que não tenha caráter, que não tenha o caráter de Deus, para fazer como eu e outros já fizemos. Não gosta de trabalhar, é um crente vagabundo, não quer trabalhar. Eu conheço um montão de crentes que andam fazendo orações de casa em casa por um prato de comida e por um trocadinho. Eu conheço um montão de gente assim. Quer dizer, para mim são crentes vagabundo, crentes que não querem nada com a vida, pilantras, falsos obreiros, falsos pastores. É verdade. Trabalha. Ah, irmão, mas a palavra de Deus, eu estou pregando a palavra e a palavra diz que o obreiro é digno do teu salário. O que a palavra fala sobre digno do salário é o meu caso. Eu sou um obreiro da casa do Senhor, eu trabalho, então eu sou digno do meu salário. Eu sou digno do meu salário, porque eu estou trabalhando. Não é digno do salário de receber dos fiéis, dos irmãozinhos, não. É receber do meu trabalho. O obreiro é digno do salário. O obreiro, quando ele fala aqui, é o obreiro no sentido, em todos os sentidos. Não é só o obreiro dentro da igreja, não. O obreiro é aquele que faz a obra em todos os sentidos, físico e espiritual. Ah, o obreiro é digno do teu salário. Então, trabalha que você vai ser digno do teu salário. Ah, pastor, mas eu preciso que a igreja fique aberta durante toda a semana e eu não tenho quem fica lá. Aí você tem que se sustentar, a igreja tem que te sustentar. A chamada prebenda, né? Vê aí no Google o que significa prebenda. É uma ajuda pastoral. Então, se você fica na igreja, na instituição a semana toda e você tem que se alimentar, tem que se vestir, tem que comer, tem que pagar passagem, então a igreja realmente tem que te alimentar. Mas obreiro digno do salário não é nesse sentido, não. Amém? É no sentido de você trabalhar e receber o teu salário. Então você é digno do teu salário. Graças a Deus. Então, a pessoa é enganada por esses homens. Se eles conhecessem a verdade, eles não estariam enganando. Por exemplo, quantas pessoas, quantos irmãos, por não ter o conhecimento da verdade, vão pegar esse final de mês agora. Já passou novembro, né? Está passando novembro. Já receberam aí a primeira parte, né? Se não recebeu ontem, vai receber amanhã, segunda-feira, né? A metade do 13º e os homens já estão às espreitas. Você tem que dar esse salário para curar o irmão da droga. Você tem que dar esse salário para curar a mulher que está em cima da cama, ou o marido que está em cima da cama, ou a filha que está na prostituição, ou está desaparecida. Você tem que dar esse dinheiro. Você não quer um milagre, irmão? Então você tem que dar esse dinheiro para Jesus fazer um milagre. Então ele foi na cruz fazer o quê? Ele foi brincar de pique-esconde? Ele foi na cruz fazer o quê, irmão? Segundo o nosso entendimento. Segundo o entendimento de vocês, né? Porque o nosso entendimento, nós já fomos curados desde antes da fundação do mundo. Então Jesus foi fazer o quê? Se você tem que fazer de novo, tem que pagar de novo, então o que ele fez não foi amor. Se você tem que pagar de novo para ser curado, para ser liberto, então o que ele fez não foi amor. Ele mentiu. Então não foi amor que ele fez. Ele falou, vou morrer na cruz e vocês depois me paguem. Eu vou morrer por vocês na cruz e depois passa o cheque. Fala lá com o pastor fulano de tal, fulano Beltrano, fala com o obreiro tal e passa o cartão, porque eu não vou morrer de graça não, hein? Será que Jesus fez isso? Será que Jesus fez isso mesmo? Fala para mim. Aparece alguém aí e fala para mim. E aí? Eu estou estranhando hoje, eu tô sozinho, amém? Hoje meu irmão Neilton ainda não apareceu, né? De repente ele teve alguma coisa que fazer, algum trabalho, né?
Não sei, mas daqui a pouco eu vou dar uma ligadinha para ele, caso ele não apareça aqui, para a gente saber o que está acontecendo. Amém, irmão? Graças a Deus. Então é isso. Será que Jesus estava brincando na cruz? Foi lá derramar o sangue à toa? Não, porque tem que pagar de novo. Então, quantos irmãos que não têm o conhecimento dessa verdade vão pegar seus salários e vão entregar em uma instituição em troca de milagre? Isto é engano, isto é uma armadilha, porque a palavra de Deus ela não diz isso. A palavra de Deus diz assim, ó, em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual na região celestial. Nos tem abençoado, já nos abençoou. Somos abençoados, querido. Com todas as sortes de bênção na região celestial. Ah, mas isso é quando nós chegarmos no céu. Não, aqui nós estamos em regiões celestiais. Se você é cristão, é verdadeiro, você está na região celestial, querido. Não é quando você chegar no céu, não. Ah, mas enganaram, o lobo te enganou, né? Ah, quando a gente chegar no céu, ruas de ouro, praça de cristal, e a princípio esse corpinho vai descer pro pó. Não vai ter corpinho lá em cima. Tem um pregador aí que está dizendo que vai ter um corpo lá em cima. Vai ter um corpo. Como vai ter um corpo lá em cima se o pó volta ao pó? E o Espírito é que volta a Deus que o deu. Você vai ter sim um corpo espiritual, mas não no sentido carne. Você pode até ter esse corpo espiritual, mas não no sentido carne. Porque o pó volta ao pó. O que Deus te deu como fôlego de vida volta para Ele. Volta para Ele, querido. Mas o engano do lobo, mais o enganozinho do lobo, tentando te segurar ali no banco, te prender no choque. Efésios 1:3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então eu recebo esta palavra, fui abençoado com todas as sortes de bênção. Eu recebo esta palavra, graças a Deus, que maravilha. Aí vem igual serpente, o lobinho vem igual serpente. Ele vem igualzinho a serpente do Éden, com toda a maciez, sapatinho de veludo. O lobo vem assim. Aí o lobo fala no teu ouvido igual a serpente. Foi assim que Deus disse? Não, não foi assim que Deus disse, não. Deus disse que é dando que se recebe. Você tem que dar, irmão, para receber. Você tem que matar, você tem que fazer. Irmão, está escrito, aquele que planta, colhe. Sim. Aquele que dá, sim, verdade. Olha o que diz 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11:13. Porque estás... Perdão. Não é 2 Coríntios 11:13, não. Diz assim, ó. Olha só. 2 Coríntios 9:6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração. É o que tiver proposto no teu coração, querido. Aí diz assim, ó, não com tristeza. É o que mais se faz aí, não com tristeza. Tá faltando arroz dentro de casa, mas tem que dar, né? O pastor pediu, né? Tem que dar, né? Com tristeza. Ou com constrangimento. Se você não der, Satanás vai entrar na tua casa. O teu filho vai ficar doente, vai gastar na farmácia. É melhor gastar com Deus do que você gastar na farmácia. Constrangimento. Assédio moral. Assediando a pessoa. O versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no nosso coração. No coração. Não com tristeza nem por necessidade. Barganha, necessidade, eu vou dar 10 que Deus me dá 20. Loteria esportiva dentro da igreja, eu vou dar 1.000 porque Deus vai me dar 3.000. Porque ele diz que quem planta muito, colhe muito, quem planta pouco, colhe pouco. Quer dizer, artimanha, barganha, fazendo da casa do Senhor, da casa de Deus, fazendo do povo de Deus barganha, loteria esportiva. Deus ama quem dá com alegria, com amor, com espontaneidade, sem necessidade, sem malandragem.
Embora tem lobos te ensinando como fazer, né? Só que a mim, graças a Deus, esse lobo não me pega mais. Graças a Deus. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Então, quando ele fala que cada um contribui segundo o proposto coração, ou quem planta pouco, colhe pouco, é no sentido de você dar aos pobres, de você ajudar as pessoas. Antigamente, se levava realmente uma oferta dentro das igrejas e essa oferta chegava na mão da viúva, na mão do órfão, na mão do necessitado, na mão daquele que está na rua, jogado na rua, perdido, abandonado pela família, chegava a ele. Mas hoje o que nós estamos vivendo é uma verdadeira ladroagem, uma verdadeira patifaria. O que nós estamos vivendo hoje são uma roubalheira danada. Já olha para você já com o intuito de arrancar, já enxerga você não como uma alma, mas como um cifrão. Já conhece você, já enxerga um R e um cifrão em você, é aquele ali. Que isso, querido? Que negócio é esse? Onde nós estamos vivendo? Então a palavra diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Nós já fomos abençoados, querido. Nós já fomos abençoados. Graças a Deus. Que maravilha! Então nós temos que ter esse entendimento. Quando você tem esse entendimento, esse conhecimento, você não cai nas garras do lobo. Não cai. Mas não cai mesmo. De forma alguma. Não tem como você cair. Nós estamos vivendo esta era, a era onde já enxerga você de longe. Já vê um R e um cifrão real. Chegou o real. Atos 20, o apóstolo Paulo, ele veio de Mileto, né? Ele embarcou em Assos, sei lá, né? Que é uma cidade aproximada de 32 quilômetros da terra de Mileto. 32 quilômetros de distância de Assos até Mileto. É uma antiga cidade, uma cidade grega, que hoje faz parte da Turquia. Então Paulo manda chamar os presbíteros para orientá-lo. Você pode ler o contexto, né? Você pode ler o 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Você pode ler o contexto que você vai entender. Mas para adiantar a nossa mensagem aqui, Paulo vem de Mileto e chama os presbíteros a orientar acerca do reino de Deus, orientar, né? Trazendo ali a palavra da graça ao coração deles, ensinando o que é o reino de Deus, ensinando a palavra de Deus. Você pode ler que você vai ver isso lá. E quando chega no versículo 29, ele orienta e ele fala assim, olha, eu estou indo e eu não sei o que vai acontecer comigo, cabe o Espírito Santo me guardar e me proteger, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, foi Paulo falando, Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida, olha o que Paulo está falando, hein? Eu sei que depois da minha partida, entre vós ou no meio de vós penetrarão lobos vorazes. O que é lobos vorazes? Lobos famintos, com fome, doido para comer as ovelhas, doido para papar, doido para arrancar a pele das ovelhas. Lobos vorazes, que vão fazer o quê? Que não pouparão o rebanho. Paulo estava falando isso com os presbíteros, tá? Com os pregadores ali, que iam pregar ali para frente, orientando o que ia acontecer, porque Paulo conhecia a verdade, então Paulo tinha os olhos de raio-x, ele estava vendo o que ia acontecer. Paulo conhecia a verdade, então ele estava vendo o que ia acontecer. Eu sei que depois da minha partida, né? Ele diz assim, ó, penetrarão lobos vorazes no meio de vós, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo, no meio de vocês aqui, ó, se levantarão homens falando coisas pervertidas. O que é coisa pervertida? Algo ou alguém que se tornou corrupto, imoral ou depravado. Falando coisas inefáveis. Olha, Paulo saiu daqui falando isso, mas eu não dei muito ouvido não, porque eu creio no Senhor, tá, pastor? O que o Senhor falar,
Eu assino embaixo. Paulo, olha só, perseguia os cristãos não tem muito tempo e agora diz que se converteu, diz que está na igreja, né? Diz que Paulo agora está na igreja. Quer dizer, falando coisas pervertidas, olha o que ele diz. Para arrastar os discípulos atrás deles. Não é levar os discípulos até a presença do Pai, fazer as coisas do Pai, é levar os discípulos atrás deles. Tremendo, né? Eu estou lendo a Bíblia. Portanto, ele diz o quê? Vigiai, lembrando de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de demonstrar com lágrima a cada um de vocês. Olha, eu peço isso, eu imploro, por favor. Não dá mole pro lobo, vigia. Ele vai aparecer. Ele vai estar vestido com uma capinha de ovelha, cuidado. Ele não vai vir dizendo para você, eu sou o lobo. Não, ele vai vir vestido de ovelha, vai botar a mão no teu ombro, vai perguntar se está tudo bem, vai perguntar se você está trabalhando, quanto que você ganha. Isso sorrateiramente, com sapatinho de veludo, sem fazer barulho. Irmão, é desse jeito. Então ele fala, lembra que quantas vezes eu falei com vocês, até chorando, vigiar, eu não quero mal de vocês, por favor, vigia, cuidado, fala com fulano, orienta, quando começar a falar, pedir, isso vigiar e cuidado, o golpe está aí, ainda mais agora, final de ano, Natal, 13º, você tem que dar o teu tudo em busca de um milagre para arrecadar vida para a esposa, para o esposo, tirar o filho da droga, aí você tem que pagar. Jesus deixou uma ferramenta maravilhosa para nós chamada fé. Acreditar, confiar, seguir em frente. Ele não mandou, olha, quando você tiver com esse problema aí na igreja, manda um dinheirinho para mim que eu curo. Manda um dinheirinho para mim que eu ando assim meio assim. Eu tenho a cura, mas eu não posso dar de graça, né? Então manda um dinheirinho para mim, final de ano vai vir aí, manda tudo para mim, que Deus é esse? Esse não é o Deus que eu conheço, esse não é o Deus que me libertou desse sistema religioso aí não. Deus que tem fome de dinheiro? Não, esse não é o meu Deus. Pode ser o seu Deus que está no sistema religioso, não o meu Deus. Que maravilha esta palavra. Amém? Agora, olha como é que o lobo vem. Vamos ver como é que o lobo vem. Ezequiel 33, 31. Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. Na maciota, né? E se assentam diante de ti como o meu povo. Eles, né? Os capas, os senhores dos anéis. Eles se assentam diante de ti como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põe por obras, não põe em prática. Pois com a boca confessam muito amor, mas o coração só ambiciona o quê? O lucro. Só ambiciona o lucro. É isso que está escrito em Ezequiel 33, 31. É o que nós estamos lendo aqui. Deve ser o 32 também. Eu botei 31 aqui, mas deve ter o 32 também. Eles vêm a ti como o povo costuma vir. E se assentam diante de ti ali nos bancos, né? Como o meu povo. E ouve as tuas palavras, mas não põe por obra. Pois com a boca confessam muito amor. Jesus te ama, irmão. Que maravilha, como o senhor está? O senhor está bem? Está legal? Está trabalhando? Que maravilha! E lá, o trabalho é muito bom? Pagam bem? Eles pagam tanto. Não, que bom. Agora tem que dar o dízimo, né, irmão? Porque senão, você sabe, né? Satanás está ali na tua frente. Satanás está ali na tua frente dizendo, tem que dar o dízimo, senão, irmão, cuidado. Satanás pode roubar. Então ele não quer que dá o outro Satanás que eles acreditam que ser o mal, para dar na mão desse Satanás que vai usar aonde? Cancún, né?
vai viajar para os Estados Unidos, vai tirar suas ondinhas aí. Amém? É desse jeito. Isaías 29:13. Disse o Senhor: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Olha, a palavra está dizendo que com o coração e com a boca, ou com a boca e com os lábios, honra o Senhor, mas o coração está onde? Claro, está pensando o quê? No lucro. Está pensando no lucro que fala Ezequiel 33:31. Então, o coração tem que estar longe de Deus mesmo. Tem que estar ocupado com o que você recebe, com o que você ganha. Disse o Senhor: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. A referência também tem Mateus 15, do 7 ao 9. O povo me honra com os lábios e com a boca, mas o coração está longe de mim, porque eles aprenderam o quê? Mandamentos de homem, mandamentos carnais. Então isso é uma fraude, isso não é verdadeiro, isso é mentiroso. Porque quem conhece a verdade não faz isso. Não faz isso. 2 Coríntios 11:13. Porque os tais são o quê? Quem são eles? São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados-se apóstolos de Cristo. O obreiro e o pastor e o apóstolo aqui é uma colocação só. Ah, mas o obreiro, o pastor... Não, eles são obreiros fraudulentos. Tanto faz pastores, como apóstolo, como presbítero, como reverendo, como quem quer que seja. Até o membro. É um apóstolo, é um obreiro fraudulento, se pratica tais coisas. É o sentido global. Não tem divisão. Amém? Colossenses 2:8. Ele diz assim, ó. Paulo falando, cuidado. Cuidado que ninguém vos venha enredar. O que é vos enredar? É te prender na rede, te entrelaçar, te amaranhar, te amarrar, irmão. Colocando o quê? Palavras. O lobo, ele tem uma perspicácia, né? É um nome até meio difícil, muito grande. Ele é tão perspicaz que se fôssemos olhar pelo lado real da história, ele tem o poder de maquinar o teu coração e saber o que tu pensa, o que tu faz. De tão astuto e esperto na malandragem é uma pessoa perspicaz, uma pessoa sagaz, uma pessoa esperta. Então Paulo está falando, cuidado, que ninguém vos venha enredar, te prender na rede, te entrelaçar, te amaranhar, com sua filosofia e vã sutileza. O que é vã sutileza? Aquela mansidão, aquela sutilidade, aquela delicadeza, aquela finura. Pega um cafezinho lá pro irmão, por favor. Esse café vai custar R$1.000. Obreiro, por favor, pega um copo d'água lá pro seu Jorge. Tá. E aí, irmã, fala. Fala aí, irmão. Como o senhor tá? Né? A água chegou, obrigado. Essa água vai custar R$10.000. Porque eu vou te tratar bem, mas eu vou te arrancar tudo. Então Paulo fala, vigiai, Colossenses 2:8, que ninguém vos venha enredar, te prender com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens. Isso era uma tradição dos homens, enganar, mentir, fraudar. Conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Segundo os princípios, as coisas do mundo e não segundo Cristo. Olha Jeremias 5:26. Porque entre vós, ele falou, cuidado, porque entre vós, entre o meu povo, se acham perversos. Cuidado que no meio do meu povo tem muita gente perversa. Cada um anda espiando como espreita os passarinhos.
tomando conta, é agora que ele vai cair no assalpão. É agora, tá vindo. Não, tem 2, tem 3, tem 4. Não, agora, ó, vamos lá, cerca lá na porta, o obreiro não deixa sair. Quem quiser ir embora, fala que Satanás vai pegar. Fala que Satanás vai matar. Bota medo, obreiro, vai lá, obreiro. Que obreiro lerdo. Vai deixar escapar a bênção, irmão? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho dó desse povo. Então, Jeremias 5,26, porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando como espreitos passarinhos, como eles dispõem armadilhas e prende os homens. A armadilha, cuidado, filho. O laço vai ser armado para quando tu botar o pezinho, pô, puxa, te derruba, agora eu vou lá e presto socorro. Agora eu vou lá tentar te ajudar. E no tentar te ajudar eu te arrebento mais ainda. Porque eu passo a mão na tua ferida, mas arrebento o teu coração, arrebento a tua vida. Eu falo isso no âmbito financeiro, eu falo isso na doutrina, tá? Porque a maioria conhece essa verdade e continuam ainda dentro desses poços, porque não tem, muitos têm o conhecimento, muitos ainda não têm, mas quem tem o conhecimento sai fora. Graças a Deus que o Senhor me arrancou dessa armadilha. Eu não caí nessa armadilha, fui liberto, graças a Deus, que maravilha. Grande é o nome do Senhor, santo, que maravilha. Versículo 27, como gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos, e enriqueceram. Se tornaram poderosos e enriqueceram. Antigamente se dava ao necessitado, se acudia o necessitado. Hoje, o necessitado que se dane. Eu já tenho 99 que me alimentam, que não tenho conhecimento da verdade. Eu vou buscar uma lá na chuva, Não, eu vou sair do meu aconchego para ir atrás de ninguém. Foi porque quis, problema. Eu já tenho 99 que me alimenta, que não tem conhecimento da verdade e me alimenta. Então, como gaiola, Jeremias 5,26, agora 27. Como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Estão falando de quem? Estão falando de quem, pastor? Estão falando de quem? Vamos ver já de quem está falando. Versículo 28. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. São pior do que os malignos. Maligno aqui não é diabo, não é demônio, não. São pessoas má. Pessoas que estão fora desse entendimento. Não têm esse conhecimento mesmo. Então, esses que se dizem pastores, que se dizem obreiros, que se diz fulano, que a gente vai ver já quem é, são pior do que eles. São pior do que os malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Olha Isaías 56:10. Todos seus atalaias são cegos. Nada sabem, todos são cães mudos. Não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Que sono gostoso. Está na conta, irmão. Já está na conta. Quanto que deu, obreiro, a oferta de hoje? Quanto que deu? Quanto que deu a campanha? Quanto que deu? Já está na conta, irmão. Então eu vou deitar no meu sono, tranquilo. Versículo 11 de Isaías 56. Estes são cães gulosos, não podem fartar. Não se podem fartar. E eles são quem? Olha só. E eles são pastores que nada compreendem. É eu que estou falando? Eu estou lendo a palavra, irmão. Eu estou lendo a palavra. São pastores que nada compreendem, porque se compreendesse, se entendesse, não faria. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância. É a palavra que está dizendo, não é o irmão Jorge, não. Isaías 1:30, para encerrar. 1:30. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende.
Paulo falou, cuidado. E Deus vem falando aqui, ó. O boi conhece o possuidor. O boi tem conhecimento. O boi tem mais conhecimento que muitos irmãos que estão presos aí nas armadilhas do lobo. Estão nas gaiolas presos. Se você prestou atenção na mensagem, você viu que tudo que nós falamos foi uma alerta para que você fuja da mão do lobo. Se você quer permanecer, a ofertar, a dizimar, a fazer o que você tem que fazer, faça por amor. Eu sou a favor daquele que congrega, daquele que está dentro de um estabelecimento ali, né, reunido com os irmãos. Eu acho bacana você conversar, bater um papo, ver o irmão que a semana toda não viu e ali fala das coisas do Senhor, aprende, é claro. Não pode ser na minha casa hoje, nem na sua casa, então a gente aluga um local e ali você recolhe os seus irmãos naquele local para ali conversar, trocar ideias, falar das coisas do Senhor e aprender mais a se defender deste lobo. Então, eu sou a favor de que você ajude na luz, na água, no café. Eu sou a favor, mas que isso venha de livre e espontânea vontade. Não pode ser uma obrigação, não pode ser envelope para final do mês, envelope para tal. Seja de livre e espontânea vontade. Não estou aqui para desviar você do seu caminho. Porque eu costumo dizer, até para minha esposa eu digo, é melhor que ele esteja lá, sem roubar, sem beber, sem fumar, sem matar, sem se prostituir, do que estar aí no famoso mundão fazendo o que não presta. Então eu tenho essa consciência. Mas que você também faça o que é certo. Não faça por pressão, preso a uma gaiola, a uma armadilha de homens que maquinam o mal. Isaías 1,30, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, né? Conhece o seu dono. Mas Israel não tem conhecimento de mim. O meu povo não me entende, disse o Senhor. Então você quer contribuir? Segundo Coríntios 9,6, cada um contribua segundo o proposto no coração. Cuidado com as armadilhas, porque o golpe está aí. Cuidado. Cuidado, não deixe de comprar a sua rabanada, o seu frango, encher o seu armário, porque Deus jamais vai te pedir que você dê tudo para Ele e deixa você na miséria. Esse não seria o Deus que eu conheço. Cuidado. Você pode observar que quem vai lá dar testemunho, você não vê pobre dando testemunho. Tem gente que foi para a igreja ontem, já está com um apartamento de 10 milhões na segunda-feira. Dá para desconfiar, não dá? Eu conheço pessoas que estão do meu lado, que está lá há mais de 20 anos e não sai do... Ah, é falta de fé, irmão. Não é falta de fé não, porque ela é honesta. Ele é honesto, ele é sincero. Quem usa essa artimanha de dar para receber, faz Deus de agiota, faz Deus de barganha, faz Deus de loteria. E não é assim que a palavra de Deus fala. Amém? Então, fica o alerta, cuidado, vigia. O teu irmão Jorge leu a palavra. Se você quer continuar no engano, é contigo. Mas o título da mensagem diz, quem conhece a verdade não cai nas garras do lobo. Até domingo, se o Senhor assim nos permitir. Agradeço você que ficou conosco, que assistiu essa mensagem, que vai ouvi-la novamente, que vai ouvir no decorrer da semana. Se você puder compartilhar, compartilha, dá o seu like e tudo bem. Amém? Graças a Deus, melhor domingo, melhor dia a todos. Graça e paz.